Se você é devoto de Nossa Senhora, se você é filho de Nossa Senhora, você precisa ler esse livro aqui, ó. Não sei se você conhece, é o Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora de São Luís Maria Grignion de Montfort, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Eu não sei se você já ouviu falar, mas esse livrinho aqui, ele foi escrito por um padre francês, né, chamado São Luís. Depois ele acrescentou o nome de Maria por ser muito devoto de Nossa Senhora. E como esse santo, ele era místico assim, né? Ele era muito devoto de Nossa Senhora. Enquanto ele escrevia esse livro, o Espírito Santo revelava a ele que futuramente esse livro ia ser escondido por animais ferozes, ou maligno, né? E depois ele ia ser encontrado. E depois que ele fosse encontrado, ia se formar um exército mariano. Olha só. E o que é mais interessante e incrível é que se cumpriu à risca aquilo que ele presenciou, aquilo que ele visualizou. Ele faleceu e depois de 150 anos, né? Então passou 150 anos esse livrinho aqui escondido em um baú. E no próprio livro ele escreve isso, né? É ele escrevendo e ele tendo essa revelação, essa visão. Então ele coloca aqui, ó. Ele escreve e ele coloca aqui: eu vejo que animais ferozes vão esconder esse escrito, né? E depois vai ser encontrado. Então aconteceu isso após 150 anos. Alguns frades estavam vasculhando um local lá do convento e encontraram esse livro lá. E a partir daí ele editaram ele, né? Fizeram as publicações e hoje nós podemos ter em mãos, né, um livro que foi profetizado pelo autor. E ele disse que via esse exército de Nossa Senhora se formar para vencer a fúria, a ação do maligno. Então, se você é uma pessoa que ama Nossa Senhora, se você é uma pessoa mariana, você tem que conhecer, você tem que ler esse livro, tem que fazer parte da sua coleção. Eu já leio há bastante tempo e eu já esqueci algumas coisas, porque quando eu li assim na correria, mas aí eu comprei novamente. Eu vou ler com mais atenção, com mais cuidado, rezando, porque eu sei que Nossa Senhora, ela quer falar muitas coisas para mim. Eu tenho certeza que Nossa Senhora também, ela quer falar muitas coisas para você. Não tenha medo de ser mariano, não tenha medo de ser mariana, né? Porque quem se consagra, e aqui é um livro de consagração, pelo método de São Maria Grignion de Montfort, né? Se você quer se consagrar a Nossa Senhora, quer ser um consagrado, uma consagrada de Nossa Senhora, você lê o livro, né? Compra aquela correntezinha e se consagra por esse método, porque aí Nossa Senhora, ela vai ter total liberdade para derramar suas graças na vida daquela pessoa que se consagra a ela. E o que é graça na vida de uma pessoa? As graças vêm de Deus. Então passa por Nossa Senhora e chega até nós. Nossa Senhora quer derramar muitas graças na vida de muitas pessoas. Então nós precisamos se consagrar, nós precisamos ser devotos, ser escravo de Nossa Senhora. E um papa que leu esse tratado aqui foi o Papa João Paulo II. É por isso que ele era muito devoto de Nossa Senhora. Inclusive ele se consagrou a Nossa Senhora. Há uma frase muito conhecida do Papa João Paulo II: Totus tus Maria, sou todo teu, Maria. Então, após ele ler o Tratado da Verdadeira Devoção, ele se consagrou a Nossa Senhora, porque não tem como. Quando nós lermos, se você ainda não leu, você vai ver, quando a gente lê o tratado, a gente vai ter uma visão totalmente diferente de Nossa Senhora, né? Porque o inimigo, ele quer esconder, de qualquer forma ele quer esconder a ação de Nossa Senhora, ele quer apagar, né? A gente percebe isso nas pessoas que não são católicas, que têm raiva de Nossa Senhora. O inimigo usa essas pessoas para querer apagar a imagem, a importância de Nossa Senhora, quanto o próprio Deus, servindo de um anjo, pela boca de um anjo,
próprio Deus falou que ela era cheia de graça, que ela era bem-aventurada, e foi dos planos, foi do propósito de Deus que Nossa Senhora ela fosse para nós esse auxílio, né, para a nossa salvação. Então, quando a gente lê o tratado, a gente vai entender isso com mais facilidade, né, porque muitas vezes, por causa dessa mentalidade protestante, a gente acaba que esfriando na nossa fé, né? Muitas vezes nós mesmos católicos achamos assim demais, exagerado rezar para Nossa Senhora, quando na verdade não é. Quanto mais nós rezamos, quanto mais nós se aproximamos de Nossa Senhora, mais nós amamos e se aproximamos de Jesus, porque foi por meio dela que Jesus veio ao mundo. Se hoje nós podemos chegar a Jesus através da nossa oração, né, através da Eucaristia, através dos sacramentos, se nós hoje podemos servir de Jesus, foi por causa de Nossa Senhora. Então a salvação veio ao mundo por causa de Nossa Senhora. Então olha o papel, a importância dela para a nossa salvação. E aqui no tratado vai dizer que assim como Jesus veio ao mundo por meio de Maria, assim também pela segunda vez ele vai vir ao mundo por meio dela. E esse exército mariano vai preparar essa segunda vinda de Jesus. Então essas pessoas que vão ser mariano, né, que vão ser escravo de Maria, segundo o tratado, não é o que estou falando, é que está aqui, essas pessoas vão estar cheias do Espírito Santo. Por quê? Porque quem se aproxima de Nossa Senhora automaticamente se aproxima do Espírito Santo, assim como Isabel, quando Nossa Senhora foi visitar Isabel, né, o que é que diz a palavra de Deus? Diz que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Ora, quem foi que foi visitar Santa Isabel? Foi Maria, mas porque Maria era cheia do Espírito Santo, né? Maria, esposa do Espírito Santo, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então assim também somos nós, quando nós se aproximamos de Nossa Senhora, nós ficamos cheios do Espírito Santo. E aí, meus irmãos, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, as coisas elas acontecem, conversões acontecem, né? Porque não tem como uma pessoa cheia do Espírito Santo não fazer a diferença onde ela chegar, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja nos seus relacionamentos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela faz a diferença. E quantas pessoas não têm se convertido através de Nossa Senhora? Nossa Senhora tem chamado muitos protestantes a se voltar para a Igreja Católica. Aqui mesmo, né, no YouTube a gente vê muitos testemunhos. Se você procurar, você vai ver muitos testemunhos de ex-protestantes que voltaram para a igreja através de Nossa Senhora. Tem um conhecido que eu acho que você já ouviu falar. Se não viu, é muito bom você pesquisar o testemunho desse ex-pastor chamado Sidney, que ele teve uma experiência maravilhosa assim com Nossa Senhora, porque ele era daqueles pastor que odiava a Igreja Católica, que odiava as imagens e que mandava os católicos que se convertiam na igreja dele, né, que iam para a igreja dele, mandava os católicos quebrarem as imagens de santo, principalmente a imagem de Nossa Senhora. Então, no seu testemunho, ele disse que quantos católicos não quebraram as imagens? E ele tinha assim a Igreja Católica como uma Babilônia, né, como a prostituta, o Papa. Ele tinha o Papa como a besta. E sabe o que foi que aconteceu na vida dele? Ele teve uma revelação. Nossa Senhora apareceu para ele. Apareceu em pessoa, né, numa missão que ele foi fazer. Ele era dependente da igreja dele evangélica, e ele foi fazer uma missão. E naquele lugar que ele ficou lá, ele ficou sem condição financeira, né, para se alimentar. E ali ele orando para Jesus, ele pedindo a Jesus que Jesus viesse em seu auxílio, apareceu uma senhora, apareceu uma mulher. E aquela mulher deu a ele ali uma certa quantia de dinheiro e saiu sem falar nada. Depois, alguns dias, ele sonhou, né, com uma jovem muito bonita, falando com ele e dizendo que era Nossa Senhora e tinha escolhido ele para converter muitos corações até a segunda vinda de Jesus. E hoje, né, ele testemunha esse acontecimento em vários lugares onde ele chega, e a gente vê, ele ainda tem um sotaque de protestante, né, mas hoje ele é católico, ele ama a Igreja Católica. Os olhos dele
se abriram, né, para a fé católica, porque quando a gente está no protestantismo, né, a gente está com a visão cega, a gente não entende nada. É como se um espírito de revolta tivesse ali segurando, ali prendendo a nossa vida, o mesmo espírito ali de Lutero. E quando a gente é liberta, os olhos se abrem. Quantas pessoas não contaram esse mesmo testemunho, né? Tem um ex-pastor também muito conhecido, que ele é dos Estados Unidos, chamado Scott Hahn, um doutor em teologia. Ele que era protestante, toda a sua família, a esposa, né? Ele que levou muitos católicos, né, para a igreja dele. E esse aí se converteu através dos estudos. Tem assim algumas formas de conversão que eu tenho prestado atenção. Do protestantismo para a igreja católica tem algumas formas distintas, né? Tem umas que são pessoas que se convertem pelo conhecimento, pelo estudo, pela razão, que é igual à conversão do Scott Hahn, né? Ele que era muito inteligente, muito estudado, ele começou a se questionar, né, a respeito daquilo que é pregado na igreja dele e daquilo que é pregado na igreja católica, assim como a Eucaristia, por exemplo. Então ele ficou se questionando, porque lá na igreja deles, eles acreditam que é só um memorial, que é só uma memória. Na igreja católica a gente acredita que Jesus está presente, né? Que Jesus está presente fisicamente na Eucaristia. Então esses questionamentos levou ele a estudar mais sobre a igreja nos primeiros séculos. E ali ele descobriu que não existia outra igreja senão a igreja católica, que é a mesma igreja que Jesus fundou e confiou a Pedro. Então ele se converteu através do conhecimento, e os olhos, né, claro que tudo isso é através, né, do Espírito Santo. Os olhos dele foi se abrindo quando ele ia ler a Bíblia. Quando ele lê a Bíblia, né, a Bíblia sempre mostrava ali a igreja católica. Então ele disse, não tem para onde correr, né? Não tem como eu ficar me enganando nessa falsa doutrina. Então ele se converteu. A esposa dele demorou mais um tempo, porque também ela veio de bispo protestante, mas ali, através do Espírito Santo, ele foi mostrando para ela a verdade. E aí também ela se converteu, e para a honra e glória de Deus, hoje eles têm um filho padre, né? Então eu distingui essas situações diferentes, né? Tem pessoas que se convertem através do conhecimento, através do estudo, que se convertem, né, à igreja católica. Tem pessoas que se convertem através de algo sobrenatural, no caso uma aparição de Nossa Senhora, né? Muitos se converteram assim. Nossa Senhora apareceu, sonhou com Nossa Senhora. Nossa Senhora tem, né, trazido muitas pessoas evangélicas para a igreja católica. Então foi o caso do ex-pastor Cyril, né? Ele teve essa experiência com Nossa Senhora. Nossa Senhora apareceu para ele, e aí não teve também para onde ele correr, porque não foi só uma vez. E aí cada vez que ele ia ler a palavra de Deus, também do mesmo jeito do ex-pastor Scott Hahn, cada vez que ele ia ler a palavra de Deus, os olhos dele se abriram, e ele ia entendendo que a igreja católica era a verdadeira igreja católica. Então tem essas situações, né, um pouco distintas, mas que levam para o mesmo caminho, para a igreja católica. E Nossa Senhora, ela quer usar cada um de nós, né, para que esse povo que é tão numeroso, não só protestante, não só evangélico, mas pessoas ateias, pessoas que não têm mais fé. É um número muito grande, que nem são católicas, nem são evangélicas, né, que não são nada. Então essas pessoas também precisam voltar para o rebanho. Essas pessoas precisam ter um pastor. Essas pessoas precisam ter uma mãe. E através dos filhos de Maria, através de Nossa Senhora, que essas pessoas também elas vão se converter, né? Porque para uma situação difícil que nós estamos vivendo, de apostasia, uma situação em que as pessoas não acreditam mais em Deus, é preciso de pessoas cheias do Espírito Santo mesmo, que ao falar, né, a palavra daquela pessoa possa tocar profundamente no coração, na vida, na alma da pessoa. Então não tem para onde ela correr, né? Porque quando a pessoa ela sente ali a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, ela se torna uma criança,
né? Elas vê que elas não são de nada, que o orgulho não leva a nada. Então ela se volta para a sua fé. Tem aquelas pessoas que voltam, né, pela dor, e tem aquelas pessoas que voltam pelo amor. Mas Jesus, ele sempre quer trazer de volta essas almas que estão padecendo. E você, eu falei muito agora, mas você, qual é o tipo de devoção que você tem a Nossa Senhora, além de rezar o texto, né? Claro, nós devemos ter a nossa devoção de rezar o texto, mas eu acho também muito importante a gente ter também o conhecimento, buscar o conhecimento, ler livros mariano, tem santos, né, mariano, que enriquece muito a nossa vida, né, como esse tratado, né, que eu falei. E além das devoções, a gente pode também se aprofundar mais no conhecimento, né, sobre Nossa Senhora, porque a gente vai ali entendendo e a gente vai descobrindo o valor de Nossa Senhora para a nossa salvação, para a nossa vida, né? Eu sei que tem muitos testemunhos bonitos. Sempre quando eu puder, eu vou trazer alguns testemunhos aqui para o canal, para que a gente se enriqueça junto, né? E se você também tem um testemunho, deixe aqui, coloca aí nos comentários. Eu sei que muitas pessoas têm, né, testemunho de Nossa Senhora. Eu mesmo tenho testemunho de Nossa Senhora, né? E é por isso que eu procuro ser mariana, porque foi através dela, foi através da intercessão dela que hoje eu estou aqui, né? Foi por meio dela que hoje eu estou aqui. Então eu tenho certeza que por meio dela também ela vai fazer muitas coisas na sua vida, e você não precisa ter medo, porque nem uma bomba pode destruir aquele que é filho, aquele que é filha de Nossa Senhora. Há um relato, você pode pesquisar aí, quando soltaram a bomba lá em Hiroshima, né, tinha uma igrejazinha, que ali tem uns padres devotos de Nossa Senhora, e a foto mostra que ao redor foi destruído tudo, mas ficou preservada aquela igreja e aqueles padres que estavam ali dentro. Então, quando a gente é devoto de Nossa Senhora, a gente não teme a nada, porque nós estamos protegidos por aquele que é todo poderoso, por aquele que envolveu Nossa Senhora com sua sombra. Então nós não temos medo de nada. Então é esse exército que esse livro aqui, através do Espírito Santo, ele vai formar, né? Não é um pensamento, não é algo meu, não, mas é algo profetizado. Tá aqui. Se você ler, você vai ver que é algo profetizado. A primeira profecia aconteceu, né? A gente viu que a primeira profecia foi que o inimigo furioso, ele escondeu em um baú esse livro por 150 anos. Então essa primeira profecia, ela foi se cumprida, e agora vai se cumprir a outra profecia, que é Nossa Senhora formar um grande exército de filhos delas, aqueles que vão estar de um lado a palavra de Deus no seu coração, na sua vida, e do outro a cruz, né? São pessoas que vão encontrar sua força no sinal da nossa salvação, que é a cruz. Então já vai se preparando, né, para esse tempo de grande alegria, de grande graça que Nossa Senhora ela tem derramado no nosso meio, e vai se cumprir aquilo que ela falou: por fim, o meu imaculado coração triunfará. E lembrando também de uma palavra que ela falou lá nas aparições de Fátima, Portugal, em 1917, quando ela disse assim: meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Olha só, o meu filho Jesus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração para salvar muitas almas. Que Nossa Senhora interceda por cada um de nós. Salve Maria Imaculada. Se você puder, curte esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, inscreve aqui no canal. Gostaria que você também, né, assistisse esse vídeo que eu vou estar colocando aqui, né, sempre vídeo de grande importância para a nossa fé católica. E se você puder compartilhar, compartilhe. Desde já, Deus abençoe, que Nossa Senhora cubra com muitas graças.